Quero convidar você a abrir a Escritura Sagrada em Romanos, capítulo 8, do verso 18 até o verso de número 25. Romanos, capítulo 8, 18 a 25. Nós teremos também o texto disponível aqui no telão, conforme a nova versão internacional. Hoje nós estamos dando início a uma série de sermões intitulada A História de Deus na História dos Homens. E nós vamos focar em 4 grandes eventos históricos que revelam o plano redentivo de Deus sobre a humanidade e o propósito pelo qual nós fomos feitos. Segundo John Stott, grande pensador cristão, evangélico, a mente cristã, ela constrói a sua percepção da história a partir desses 4 eventos: a criação, a queda, a redenção e a consumação. Desses 4 eventos, 3 já aconteceram na história. E o quarto, ele está prometido por aquele que é fiel e verdadeiro, e por ele ser assim, no tempo dele, esse quarto evento haverá de acontecer na história. Portanto, hoje, na primeira reflexão que nós faremos, nós vamos abordar a criação como uma das intervenções de Deus, da história de Deus na história dos homens. Romanos capítulo 1, versos 18 a 25. Romanos 1, 18 a 25. Isso. Eu anunciei errado, irmãos? Então, fala assim: Senhor, tem misericórdia do pastor. Anunciei certo? Então diga assim: Senhor, tem misericórdia da mídia. Né? Alguém errou. Tá bom. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois desde a criação do mundo, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-lhes sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Amém. Esse texto começa afirmando para nós que Deus está profundamente irritado com os homens. Veja que o versículo diz assim: a ira de Deus se revela dos céus. Ora, se a Bíblia diz que Deus está irado e revelando essa insatisfação dos céus, é porque, de fato, a humanidade conseguiu irritar profundamente a Deus. Inclusive, é muito comum nos nossos dias nós tentarmos dizer de um modo muito genérico que Deus ama os homens, que Deus ama as pessoas. E evidentemente que a própria Bíblia nos diz isso. Mas é muito importante nós percebermos que o Deus que ama é o Deus que também, por causa da sua justiça e santidade, se ira contra os homens. Se ira contra os homens. Mas a pergunta é:
Deus tem razão de estar irado? Deus tem razão de estar tão irritado com os homens? E por que que ele estaria assim? É interessante que nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz que Deus se ira contra os homens, porque os homens estão transformando a verdade em mentira. E estão deixando de adorar a quem deveriam adorar e adorando a muitas outras coisas. E nos diz também que a ira de Deus vem do fato de que Ele é o Criador. Ele fez todas as coisas. Dele procedem todas as realidades, tudo que existe no universo. Tudo foi criado pelas suas mãos. Então Deus está irado conosco, os homens, porque sendo Criador, nós estamos invertendo a verdade em mentira. E estamos deixando de adorá-lo como deveríamos adorá-lo, sendo Ele Criador de todas as coisas. E aí o texto nos diz que a criação, ela revela as virtudes de Deus, como também o seu eterno poder e a sua divindade. Portanto, o homem é indesculpável, uma vez que diante desse Deus que se revela no que criou, este homem vive para qualquer coisa, para si mesmo, para os outros, mas desconsidera aquele que é a fonte de todas as coisas. Como então a criação nos revela quem é Deus e qual o seu propósito? De modo com que nos torna indesculpáveis à medida que nós nos permitimos ser levados pela mentira e negamos a verdade. Bom, a criação ela é extremamente diversa e complexa. Você concorda comigo? Esses dias eu passei uma situação que mexeu muito com o meu coração, uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo que me trouxe tanta reflexão. Aqui na esquina nós temos um imóvel que está, de certa forma, fechado, esperando o início de uma construção. Debaixo de uma telha de zinco, num dia extremamente quente, eu percebi que ao me aproximar do telhado, virando a esquina, um passarinho, um beija-flor, estava extremamente incomodado. Inclusive ele deu uns 2 rasantes, o bichinho quase ficou cego com o brilho que ele viu assim de cima para baixo. Aí deu uns 2 rasantes assim. O que está acontecendo? E aí eu parei, observei o que tinha ali. E aqui, no meio de uma esquina, República do Líbano com a independência, numa grande metrópole, ali estava um filhote de beija-flor e a sua mãe cuidando, zelando pelo filhote, debaixo daquela telha, num ninho minúsculo. Vocês imaginem se nós fôssemos aqui parar só para analisar o beija-flor. Só o beija-flor. Os batimentos cardíacos, que nós sabemos que é um dos animais menores com o batimento cardíaco mais acelerado. A velocidade que ele bate as suas asas, dezenas de vezes por segundo. E aí aquele dia eu descobri que além disso tudo, não é? A mãe beija-flor é corajosa. Olha o tamanho dela e olha o meu tamanho. E ela falou, não vem não, não vem mexer com o meu filhote não, que eu vou para cima de você. E veio. Nós nunca vimos tanto a criação como temos visto. O homem nunca foi capaz de enxergar tão longe. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Nós vamos colocar aqui algumas imagens. Eu queria que você olhasse para elas, só para a gente fazer uma analogia. Existem milhares de estruturas e realidades no universo. Existem, por exemplo, galáxias, buracos negros, quasares e tantas outras coisas fantásticas. Mas nós vamos apenas ver uma comparação do tamanho de alguns planetas e estrelas em comparação uns com os outros. Eu vou tentar ir falando alguma coisa enquanto você vai observando aí esses astros. Parte da criação de Deus. Vamos soltar então a imagem
para a gente poder acompanhar junto aí. Começa com um astro que você conhece muito bem, a Lua, o satélite que está ao redor da nossa Terra. E agora nós vamos ver algumas coisas muito grandes que existem aí no universo, acima de nós, quando nós olhamos para cima. Então aí está a Lua em comparação com Mercúrio. Depois Mercúrio em comparação com Marte. Depois Vênus. Então nós chegamos na Terra, que é o planeta onde nós habitamos, maior do que esses planetas inferiores. Mas aí vem Netuno, Saturno sem os seus anéis, Júpiter. E aí nós chegamos na estrela mais próxima de nós, que é o Sol. Aí está o Sol, mas há uma estrela maior do que o Sol, a Sirius. Como também a gigante laranja. E depois Arcturus, que é uma gigante vermelha. E assim nós vemos estrela após estrela, uma maior do que a outra. Olha só, por exemplo, aí a estrela Piston, Antares. E aí nós chegamos na penúltima estrela dessa animação. E aí nós temos, por último, a estrela chamada Cão Maior. Agora, só para você ter uma ideia do tamanho dessa estrela. Veja só, que coisa fantástica. Olha o tamanho da Terra. Você nem consegue ver em comparação ao tamanho dessa estrela. Ela tem 2 bilhões e 800 milhões de quilômetros de diâmetro. Só para você ter uma ideia, estabelecer uma situação, se você tomasse um avião e voasse 900 quilômetros por hora, você demoraria 1.100 anos para dar uma volta em torno dessa estrela. Detalhe, esse vídeo está desatualizado. Eles estão tentando dar o nome e confirmar o tamanho da última estrela gigante descoberta. E ela é de 3 a 5 vezes maior do que a Cão Maior que nós acabamos de ver. E isso está aí, sustentado pelo Criador. Isso é fantástico ou não é? Milhares de galáxias. Centilhões, alguns dizem cerca de 26 centilhões de estrelas no universo. Isso significa o 26 mais 17 zeros depois do 26. Isso é um macro-universo. Apenas uma das expressões da criação. Mas se você acha o macro-universo, as grandes coisas tão belas, majestosas, e que revelam um poder extraordinário, há coisas muito minúsculas que nos falam também muito de Deus. Por exemplo, vou pegar aqui uma bola. Imagine que essa bola seja um átomo, a partícula que forma toda a massa. O seu corpo é composto pelos átomos. Agora, vamos pensar nessa bola como um átomo. Quantos átomos você tem no seu corpo? Evidentemente que alguns têm mais átomos do que outros. Não é? Eu acho que o Tarley tem mais ou menos o dobro da maioria das pessoas. Eu, pela largura, também um número mais acentuado. Mas, de um modo geral, um ser humano tem 7 octilhões de átomos. 7 mais 27 zeros depois desses 7. Imagine, um átomo. Difícil pensar nisso, não é? 7 octilhões de átomos para formar um corpo, um ser humano. Agora, lá no átomo, existe um núcleo. Todo átomo tem um núcleo, além dos prótons e elétrons.
Se você colocasse o núcleo do átomo aqui, vamos dizer que o núcleo agora é essa bola. Correspondentemente, qual seria o restante do átomo em torno dessa bola? Pense só, se nós colocarmos numa escala, o núcleo do átomo, que é tão pequeno, o núcleo dele é 10.000 vezes menor do que o átomo todo. Sabe o que isso significa? Um átomo, vamos dizer que esse fosse o núcleo, nós teríamos que, para ilustrar ele, fazer uma linha de 7.000 metros. 7.000 metros, para dar a dimensão do tamanho do núcleo para o restante do átomo. Então, imagine o que é o tamanho do núcleo de um átomo que já é tão pequeno. Hoje eles estão estudando quais as estruturas que provavelmente existam dentro do núcleo. Detalhe: os átomos que formam a massa do seu corpo, nessa quantidade difícil de imaginar, eles gravitam um próximo do outro, mas eles não colidem. Não colidem. Pastor, como eles são sustentados então? Como eles se sustentam gerando a massa do nosso corpo? Mas vamos falar um minuto ainda desse micro-universo, desse microcosmos. Vamos pensar um instante nas células do seu corpo, que evidentemente são maiores do que os átomos. Você sabia que se nós esticássemos todos os cromossomos que tem dentro de uma célula sua, esticasse as estruturas dos cromossomos, o DNA de uma única célula se estenderia por 1,5 metro? Vamos medir aqui. Espera aí, pessoal. Em cada célula do seu corpo, seria possível esticar a estrutura do seu DNA a essa distância. Cada célula. Quantas células tem no seu corpo? Cerca de 10 trilhões. Em cada uma, seria possível estirar, claro, se isso fosse possível, o DNA, e nós teríamos 1,5 metro guardado aí em cada célula. O que essas coisas nos revelam? Sobre Deus. Preste atenção. Quando nós lemos na Escritura que o Deus Criador é grande, que o Deus Criador é majestoso, aí você olha para aquilo que Ele criou, e você vê os planetas que Ele criou, as estrelas que Ele fez. A Escritura diz que Ele as chama pelo seu nome, Ele sabe o nome de cada uma delas. Em cada constelação, dentro de cada galáxia. E aí você para pensar o seguinte: quando falamos de Deus, estamos falando desse ser que criou esse macrocosmos. Então, dizer que Deus é grande significa o quê? Ao olhar para tudo isso, qual a percepção que nós temos da grandeza de quem fez tudo isso? Ao olharmos para a majestade, para a expressão gloriosa de todos esses astros e de toda a mecânica que faz com que esse universo possa existir. O que isso nos diz sobre a glória e a majestade de Deus? E ao olharmos
para um ser que criou algo como uma célula minúscula. 10 trilhões de células no seu corpo. E criou um mecanismo que guarda informações. Olha só que coisa interessante. O DNA é feito por 4 compostos químicos. Cada composto é representado por uma letra. Então isso forma um código. Os computadores, por exemplo, eles têm um código binário a partir de 2 letras para eles funcionarem. O melhor computador que você possa ter aqui funciona pelo código binário. O DNA armazena informações dentro de si a partir de um código que a gente ilustra esse código com 4 letras. Isso forma, preste atenção, nós estamos falando de cada célula. Isso forma um código de 3 bilhões de letras. Existe um código que pode ser representado por 3 bilhões de letras dentro de uma célula. Em cada célula. Agora, olha para a pessoa que está aí do seu lado. Dá uma olhadinha, ele é bonito, feio, o que você acha? Então preste atenção. Você e a pessoa que está do seu lado têm 99,9% do DNA comum. Ou seja, quem está aí do seu lado, se é parente, se não é parente, 99,9% do DNA dessa pessoa é idêntico ao seu. 0,1% estabelece as nossas diferenças. E olha quanta gente diferente tem aqui nessa noite. E de um modo maravilhoso e ao mesmo tempo complexo, isso está funcionando desde o dia em que você foi gerado. Então, quando a Escritura diz que Deus é sábio, o que significa a sabedoria de Deus? Quando ela diz que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então preste atenção em algo que eu quero dizer para você. Sabe por que Deus está tão irado, irritado com os homens? Porque o seu poder, bem como as suas virtudes e a sua natureza divina estão manifestadas em todas estas coisas. Todas estas coisas. Revelando sua sabedoria, seu poder, sua graça, sua formosura, sua glória. E nunca o homem pôde ver tanto. Quando Paulo escreveu essas palavras, os homens viam bem menos do que nós vemos hoje. Contemplavam bem menos do que nós contemplamos hoje. Mas o mesmo homem que enxerga agora tão longe, se tornou ainda mais cego. Agora imagine. Vamos pensar um minuto aqui. Deus faz todas estas coisas e as mantém pelo seu poder. Aí, de repente, ele vê alguém que foi criado à sua imagem e semelhança, ou seja, alguém que em cada uma destas células recebeu parte daquilo que é a natureza dele. Ele comunicou atributos dele a você. E esses atributos estão inseridos no mais profundo do seu ser. E você foi feito de um modo extraordinário por ele. Agora imagine, Deus é Senhor que fez todas essas coisas. E ele vê alguém entrando numa mata, escolhendo uma madeira, lapidando essa madeira, pintando essa madeira, e aí se curvando diante daquele pedaço de madeira agora trabalhada e dizendo: você é meu Deus.
Ou imagina esse Deus, porque talvez você nunca fez isso, que te fez com toda essa perfeição, olhar para você e ver que você ama tanto dinheiro, e você ama tanto sucesso, e você quer tanto se dar bem na vida, que naquele lugar onde só cabe Ele, o que é eterno, você foi e entronizou o seu sonho de consumo. E Ele olha para você. Ou então esse Deus que fez tudo de modo tão maravilhoso, extraordinário, olha para você e vê você dizendo para um outro ser humano, que é criatura, não criador, criatura como você, e você dizendo para aquele outro ser humano assim: você é a minha razão de viver. Sem você, fulano, fulana, eu não existo. Se um dia eu te perder, eu vou morrer. Parece romântico, não parece? Ou esse Deus que te dá o seu filho como uma herança da parte dele, sua filha, e você olha para o seu filho, para a sua filha e fala: eu só existo por causa de você. A pergunta que eu te faço é: Deus tem razão de estar irritado? Deus tem razão de estar irritado? Quando nós olhamos a descrição do Gênesis, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você perguntar assim para mim: Pastor Jean, qual é o seu conhecimento de hebraico? Bereshit bara Elohim. Acabou. Gênesis 1:1. O resto tem que pesquisar e ir para os livros, senão não dou conta. Mas o que que isso diz? Que muito antes de tudo isso, dessas grandes estrelas, dos grandes astros do cosmos, do átomo ser gerado, das estruturas serem transformadas em realidade na história, existia Deus. Ele é antes de todas essas coisas. E esses dias o meu filho falou assim: pai, mas o que existia antes de Deus? Eu estava tentando explicar para ele, porque ele dizia assim, eu falava assim: meu filho, não existia nada antes de Deus. Mas como assim, pai? Não existia? Tem que existir. Por exemplo, o senhor é o Jean pai, eu sou o Jean filho. Então, quem é o pai de Deus? E eu pude dizer para ele assim: é isso que diferencia Deus de toda a sua criação. Ele existe desde toda a eternidade. E detalhe, ele não precisava que nada existisse, mas por ser quem ele é, por sua bondade, perfeição e santidade, ele criou todas as coisas. Mas a Escritura nos fala de como ele fez os homens. E ele fez os homens à sua imagem e semelhança. Quer um exemplo da diferença que isso faz? Esses dias eu vi uma tragédia na criação. Uma coisa terrível. Um pai pegou o próprio filho e matou por ciúmes da mãe. E detalhe, depois ele cometeu um ato de canibalismo, ele comeu o próprio filho. O que vocês acham disso? E detalhe, ele não vai ser julgado, ele não vai ser preso, ele não vai ser condenado. Ninguém vai pôr a mão nele. E ele sequer vai doer a consciência por causa disso. Sabe por quê? Porque ele era um hipopótamo. Aí você ri. Não é, pastor? Aí só pegou a gente, não é? Mas pergunta, você não é apenas mais um animal? Você não é apenas fruto da evolução? Ou existe uma lei moral plantada no homem? E essa lei está presente em todas as gerações, desde a antiguidade, que faz com que nós vejamos as coisas diferentes de um animal comum. E esse senso moral está em
todos os lugares do planeta, apesar de toda a maldade humana. Porque se fosse um homem, ele seria passivo de juízo, porque ele tem uma realidade moral intrínseca nele. E os outros seres humanos, que são também seres morais, olhariam e diriam: isso é uma deformidade, isso não pode ser aceito entre nós, seres humanos. O que cria essa distinção? Você entende? Da mesma forma, não é o hipopótamo que será julgado por se render ou não diante do seu Criador, mas serão julgados aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança, cujo DNA, cada célula do seu corpo, te chama e clama por aquele que te criou. Você sim será julgado como ser moral, não o hipopótamo. Isso é muito mais do que apenas convenções morais que a sociedade foi construindo. Isso é uma lei impregnada no coração humano em todos os lugares e em toda a história dos homens, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E a criação nos diz também o modo com que Deus nos criou, que Ele nos deu um mandato. Ele não nos criou por acaso. Ele nos criou com um propósito de existência, com uma razão de ser e viver. E essa criação, esse propósito pelo qual nós existimos, se encontra lá no Éden, quando nós fomos criados à sua imagem, e agora com um propósito: cresçam, multipliquem, dominem a criação, não como aqueles que a destroem, mas como aqueles que a guardam. Sejam férteis. Cultura, conhecimento, tecnologia, desenvolvimento humano, aperfeiçoamento e crescimento como pessoas. A ordem está dada lá no Gênesis para todos nós, porque fomos criados desta forma. Mas eu quero concluir essa mensagem e quero te perguntar, então, como eu olho para esse Deus? Porque às vezes, do mesmo modo com que aquelas estrelas parecem tão distantes, às vezes Deus parece tão distante da gente. Às vezes parece mais fácil, sim, como uma determinada pessoa lá na Índia adorava um crocodilo. Estou vendo, está aqui. E ele tem um certo poder, ele tem força. E alguém pode achar que o caminho é então buscar naquilo que é visível, o Deus que é invisível. Então, como eu busco esse Deus? Como eu o encontro? Como eu olho além apenas dos seus atributos e da sua perfeição, que está na criação, mas vivo para Ele, o adoro e, mais do que isso, consigo ter um relacionamento pessoal com Ele? Um Deus que é tão grande, tão majestoso, tão glorioso. Em Colossenses nós temos uma pista de como isso funciona. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Veja o que a Bíblia diz para nós encerrarmos. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O Deus que criou é o Deus que está agindo na história dos homens, para trazer os homens de volta para o seu domínio, o seu reino. E diz o texto que ele faz isso através do seu Filho amado. Vamos continuar. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha que coisa tremenda. Ele é a imagem do Deus invisível. Você precisa olhar para alguém para adorá-lo? A Bíblia está dizendo: olhe para Jesus,
Olhe para Jesus, o Deus invisível se apresentou no meio de nós, se fez homem, habitou entre nós. Como diz o apóstolo João em 1 João, nós vimos o Verbo, nós tocamos nele, nós andamos com ele. Esse é Jesus, o Deus que se manifestou como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda o quê? A criação. E sabe por que ele é chamado de primogênito da criação? Porque quando você lê lá em Gênesis, a Bíblia diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pergunta, se lá no Gênesis só tinha Deus, por que ele está falando com alguém? Façamos. Com quem ele está dizendo? Façamos o homem. E aí nós lemos lá em João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque o Pai diz façamos, o Pai diz façamos, porque o Espírito pairava sobre as águas, e o Filho estava criando com o Pai todas as coisas. Então aquele que é a imagem do Deus invisível, é aquele também que é o primogênito de tudo que foi criado, porque a criação passou pelo seu poder e pela sua presença. Continuemos. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Em quem? Em Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus o carpinteiro. Jesus o crucificado e o ressurreto. Todas as coisas foram criadas nos céus e na terra por meio dele, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, mas não para aí. E para ele. Para ele. Isso inclui você? Ele é antes de todas as coisas. E outra verdade sobre a criação. E nele tudo subsiste. Ou seja, crendo ou não crendo, glorificando ou não glorificando, se rendendo ou não se rendendo, você existe por causa do Filho de Deus. Se é assim, Deus tem razão de estar irritado com você, uma vez que você o ignora, ou não? O que é a nossa idolatria, seja ela da natureza que for diante de Deus? Ele tem razão de estar aborrecido com a idolatria do nosso coração, ou não? A história dos homens começa porque existe a história de Deus. Deus nunca dependeu da história dos homens, mas os homens, desde o primeiro fôlego, dependeram da história de Deus. E isso deve nos levar a adorá-lo. Ver a sua majestade e a sua glória, desde a estrutura de um átomo, ou do processo de uma célula, passando pela forma com que o nosso organismo funciona, pela diversidade da vida do nosso planeta, e olhando até as estrelas, e vendo a majestade e a glória do Deus que nos chama a adorá-lo e servi-lo em amor. Quero que você curve a sua cabeça. Quero que você tire um momento para falar com Ele. Porque em Jesus Ele está pronto a te ouvir.